De volta com vocês, galera, no canal mais fitness do YouTube. Fitness, mas é claro, por Jesus. E dessa vez o assunto é EBD em casa. Subsídio para você tirar nota 10 domingo que vem na sala de aula. Tema da nossa lição, estaremos estudando a última lição desse trimestre de 2021. Lição de número 13, 26 de dezembro de 2021. A gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Texto áureo. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 8. Verdade prática. A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Galera, essa é a última lição de 2021 e estaremos na próxima ou na outra semana adentrando aí 2022. E no primeiro trimestre nós teremos um seriado de lições, se não estou equivocado, é totalmente teológica, e se não estou enganado, é sobre bibliologia. Não tenho certeza, mas só para adiantar aí, fica na expectativa, é um seriado de lições tremendamente excepcional. Tá? Mas vamos para a nossa lição. A nossa lição tem 3 objetivos: ressaltar a consciência de Paulo diante da morte, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor e expor sobre os tempos e estações até a volta do Senhor. Esta lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança diante do sofrimento e das tribulações, porque a fonte da nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. E a garantia da nossa esperança é o Espírito Santo. Então não tem como um cristão perder a esperança. Não tem. Ela é eterna em nossos corações. Primeiro tópico: a consciência de Paulo diante da morte. Paulo estava consciente, diante da morte. Ele não estava débil, mas estava consciente diante, do que lhe poderia acontecer. Não só ser preso, acusado, mas também estava pronto para ir até a morte. Primeiro subtópico: uma morte como oferta de sacrifício. Todos os homens tremem diante da morte. A morte para os homens, natural, é um trauma, mas Paulo é um prototipo de Cristo. A morte para ele era um sacrifício vivo, era uma libação, com aroma suave diante das narinas de Deus. Então Paulo enfrentou a morte como Cristo, porque ele sabia que ele ia morrer como Cristo morreu por todos nós, mas ia ressuscitar com Cristo no último dia. Isso é bênção de Deus. E é assim que Paulo encarava a morte. E nós cristãos também temos que estar prontos para encarar esse fenômeno que é a morte. Porque a morte, ela na verdade é um acidente de percurso. Nós não fomos feitos para morrer, mas por causa da desobediência do homem, aconteceu esse acidente e todos nós ficamos suscetíveis à morte. E agora a garantia da nossa vida é Cristo Jesus. E só Ele pode nos garantir a salvação e a vida eterna. Segundo ponto: combati o bom combate. Paulo havia terminado a sua carreira e guardado a fé. Olha aqui o que está escrito em 2 Timóteo 4 e versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vinda. Se você ama a vinda de Jesus Cristo, a sua coroa está guardada. O interessante é que Paulo, ele combateu o bom combate. E o combate de Paulo não era contra a carne, contra o sangue, mas era contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Ele combatia contra a heresia, contra os judaizantes. Esse era o combate, contra aqueles que levantavam contra a obra de Deus. Então não era contra o sangue. O apóstolo Paulo chegou em nos afirmar que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Às vezes os crentes se equivocam querendo usar a força do braço, mas não é a força do braço, é a força do joelho. É de joelho que você vence. Essa é a melhor arma para vencer o inimigo de nossas almas. Então Paulo havia enfrentado açoites, acusações, prisões, mas ele terminou um bom combate, guardou a fé, e agora lhe restava a coroa da justiça. É isso que nós temos que estar preparados para enfrentar essa dificuldade e guardar a fé, porque a fé é o fim e fundamento da nossa esperança. Terceiro tópico, ou terceiro item do primeiro tópico, melhor dizendo, gratidão e esperança. Apóstolo Paulo, em meio a todo esse sofrimento que ele estava passando, açoites, e o açoite romano era pior do que o açoite judaico, muito pior. O rei deles não era brincadeira, tá? Era composto o rei para açoitar os que eram acusados, na ponta dos reis tinha ferro, tinha pedaço de osso, tinha pessoas que não aguentavam o açoite que eles davam e morriam durante, né, o açoite que eles estavam dando da pessoa. Mas o apóstolo Paulo era uma pessoa que estava preparado espiritualmente para essas situações. E o incrível é que quando ele era açoitado, eu me lembro agora de Silas e Paulo, quando eles pregavam na praça e foram acusados e levados presos por inveja, por ciúme, e chegando lá, o carcereiro deu uma surra tão forte, ações tão fortes em Paulo e Silas, estavam todos sangrando as suas costas, amarrados, né, com cadeia nos pés e mãos, e um disse para o outro, já era próxima meia-noite, horário de silêncio, mas eles não aguentaram. Paulo disse para Silas, eu não aguento mais, vou quebrar a lei do silêncio. E eles começaram a cantar um hino de gratidão a Deus. Será que é possível nós, em meio ao sofrimento, cantar um hino de gratidão a Deus? Aqui Paulo nos mostra que é possível. E as cadeias se abriram. Deus não precisou de chave para abrir os cárceres, mas foi um terremoto. Deus não precisa de chave, ele treme, abala a terra e as cadeias são abertas, porque ele é poderoso. E o carcereiro teve que se dobrar e converter ao Cristo de Paulo, ao nosso Cristo. Isso é a bênção de Deus. Segundo tópico da nossa lição, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Primeiro subtópico, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. Paulo, ele afirma, no capítulo 4, ele afirma que nós, que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, mas eles ressuscitarão primeiro, e nós juntamente com eles seremos arrebatados a encontrar com Cristo nos ares. E aí a festa continua. Há uma escola de pensamento que não haverá arrebatamento. Na medida que cada um vai morrendo, então ele vai encontrando com Cristo. Mas não é assim que a nossa Bíblia diz. Ela diz que será um momento festivo. Nós seremos arrebatados, encontraremos com Cristo nas nuvens e iniciar-se-á a boda do Cordeiro. Nós não pensamos dessa forma. O arrebatamento é
coletivo e festivo a encontrar com Cristo nos ares. Segundo item, as duas fases dessa vinda. A volta de Jesus será em duas fases principais. Primeira, só os crentes verão. É o rapto da igreja, é o arrebatamento secreto. Jesus vem, nos leva para a glória, encontramos com Ele nos ares e começa-se então o tribunal de Cristo, depois a bodas do Cordeiro, enquanto na terra se dará a grande tribulação. E estaremos em festa com Cristo, porque Jesus, Ele vai levar os fiéis, aqueles que padeceram, que sofreram aqui, farão parte do arrebatamento, que não negaram o nome de Cristo. Fica firme, meu irmão, porque a nossa esperança a fonte é Cristo e a garantia é o Espírito Santo que vai nos levar para o céu. A segunda fase acontecerá depois da grande tribulação. Jesus voltará e todos os olhos o verá, e Ele voltará com a igreja, com os santos, e todo olho o verá. E lógico, vai estar havendo aqui o final da grande tribulação, e Cristo descerá sobre o Monte das Oliveiras e salvará o seu povo de Israel, o povo de Israel que estará sendo afrontado pelo anticristo, e as nações que estarão aliadas ao anticristo. Mas Cristo vai descer, colocar os seus pés no Monte da Oliveira, vai partir no meio, e o povo de Israel escapar-se-ão e reconhecerão o Messias como Filho de Deus, porque até então não havia reconhecido, e reconhecerá a Igreja Santa, e esse será salvo. E Jesus Cristo então vai dividir, chamar os bodes para a sua esquerda e as ovelhas para a sua direita. As nações que não ajudaram Israel serão fulminadas, e as que ajudaram entrarão para o milênio com Cristo Jesus e a igreja. É bênção de Deus, é só maravilha. Terceiro item, sobre a grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Há três linhas teológicas: a pré, a mídio e a pós. A pré, nós acreditamos que vamos ser arrebatados antes da tribulação. A mídio acredita que vai ser arrebatado no meio da tribulação. E os pós acreditam que vai passar toda a tribulação e ser arrebatada pós-tribulação. Mas nós acreditamos e temos como base Apocalipse 3:10. E como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei daquele grande dia da tentação, ou da grande tribulação. Porque, meus queridos, houve tribulações no mundo, mas locais. Mas essa é global. Não vai haver outra como essa. Mas aqueles que esperam em Cristo, Jesus o guardará na palma da sua mão. Fique firme. Vamos acreditar naquilo que Cristo nos prometeu. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E ela se dará, a grande tribulação, em duas fases: 3 anos e meio de falsa paz, que o anticristo trará esse engano à humanidade. Após ele fazer um pacto, uma aliança com Israel, depois de 3 anos e meio, ele vai mostrar a sua unha, vai assentar no templo querendo ser Deus e sacrificar um porco no altar. O israelita não vai aceitar, vai revoltar contra, e aí verá a grande guerra do Armagedon, do Megido, aonde Satanás levantará com as nações contra Israel. Mas Israel será salvo por Cristo, porque ele virá com a igreja e salvará a Israel. Terceiro e último tópico: dos tempos das estações até a volta do Senhor. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Muitas pessoas marcaram o dia, a hora e o ano que Jesus voltaria, mas quebraram o nariz, porque Jesus disse para os seus discípulos que estava preocupado com o fim do mundo: olha, não compete a vocês saber aquilo que o Pai marcou pelo seu próprio poder, o dia da minha volta. O que compete a vocês é pregar o meu evangelho, e estar preparado para esse dia. E muitos quis marcar data, dia e hora e ano
e quebrar o nariz, porque Jesus, o próprio Deus, não deixou marcado. Por quê? Porque Ele quer que os trabalhadores da seara não sejam preocupados com o dia da volta, mas preocupado em ganhar almas e santificando para que esse dia não lhe pegue de surpresa. Fique atento, galera, é bênção de Deus, fica firme, não preocupe com o dia do arrebatamento, esteja preparado para o dia do arrebatamento, ah? Isso é necessário. Segundo item do terceiro ponto, uma dimensão do Espírito Santo, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, a Escritura Sagrada mostra que o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste anuncia os últimos dias. Então, os últimos dias praticamente começou no dia do Pentecoste. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar e o povo perguntou para Pedro o que eles fariam para ser salvos. E Pedro, olha, arrependei-vos, né? Arrependei-vos, aceitai a Cristo, eles serão apacados os vossos pecados e vocês receberão refrigério para a vossa alma. E naquele dia Pedro batizou mais de 3.000 almas, porque o batismo naquela época era instantâneo. A pessoa aceitava, não precisava nem discipulado, já batizava, né? Hoje nós temos discipulado e é necessário, o tempo passou. Então o marco para o fim dos tempos, dos últimos dias, é o Pentecoste. E hoje nós estamos mais próximos do fim dos dias do que antes. E alguém disse, mas desde quando eu sou criança, eu era criança, alguém pregava que era o fim dos tempos. Mas para Deus, Pedro disse, que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Porque Deus vive no tempo atemporal, não no cronos. Mas ficamos firmes, porque está mais próximo a vinda de Cristo do que antes. Agora está mais próximo. Fique firme, santifique a sua vida, meu querido, para o arrebatamento. Terceiro item, o Espírito e porvir. Temas da nossa pregação. Qual que é o tema da nossa pregação? É como os missionários Gunnar Wigner e Daniel Berg. Cristo batiza, Cristo salva, e em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, e em breve nos voltará para levar a sua igreja para a glória. Esse é o tema da nossa pregação. Não precisa de muita coisa, não precisa ser teólogo, mas é preciso de pregar que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. É a melhor pregação que existe, e Deus vai te dar a oportunidade para vocês participar, né, dessa seara, ganhando almas para Ele, porque quem ganha alma, sábio é. Não precisa de muita coisa, não. E a nossa conclusão, encerramos, né? A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que está ao alcance desse vídeo, né? Eu acredito que você foi beneficiado, abençoado com mais subsídio para a próxima lição que será na classe. Você vai tirar nota 10. Continue orando pela sua família, por todos os seus. Um beijão no coração e até o próximo trimestre. Bye, bye. Fiquem com Deus.